Bem, aqui estou eu, tentando fazer um café da manhã rápido. Meio que acabou a maior parte dos suprimentos. Então, este é um truque indiano. Eles geralmente chamam isto de Panchamritam. Isso significa 5 ingredientes que se transformam em um elixir da vida. Mas eu acho que para o nível da fome que eu estou, eu vou colocar mais de 5 ingredientes e torná-lo ainda melhor do que isso. Então, porque meio que acabaram os vegetais e tudo que pode ficar na geladeira acabou. Ah, as minhas preciosas bananas são as únicas coisas, felizmente. Você não pode mantê-las na geladeira, por isso elas estão bem. Então este é um truque indiano simples. Cortar as bananas, adicionar um pouco de mel, ghee, coalhada e darei uma olhada na coalhada, acho que ainda está em boas condições. Eu acho. Basta fatiar as bananas em rodelas finas, dependendo de como você deseja. Se você quiser um pouco mais pastoso, corte elas bem finas. Se não, só assim. Existem muitas afirmações e coisas que dizem que se você comer Panchamritam, com todos esses 5 ingredientes devidamente equilibrados, e é definitivamente muito bom para todo tipo de equilíbrio da tireoide. Não tenho nenhum problema de tireoide, mas não há problema em manter tudo equilibrado, porque é muito vital para o corpo e a mente e para o bem-estar geral de qualquer ser humano. Então, tireoide seria uma coisa. Tem também algumas pessoas ligadas à Ayurveda, dizendo que é um bom preventivo de câncer. Eu realmente não me aprofundei nisso. Então, eu não tenho nenhum problema, propriamente dito, mas eu tenho um problema, uma geladeira não muito eficiente, por isso eu fiquei sem comida. Então, esse truque indiano pode resultar em um café da manhã substancial. Eu fiz isso várias vezes quando eu morava sozinho na fazenda, e isso me mantinha. Bananas da região e alguns ingredientes. Mesmo que você não tenha todos eles, você ainda pode fazer. E aqui está. Aqui vai um pouco de açúcar mascavo. Na verdade, isso é açúcar de palma, mas mesmo açúcar mascavo comum serve, porque eu estou com muita fome. E sem controle sobre mim, sozinho. Então eu vou adicionar açúcar mascavo extra. Açúcar de palma, literalmente. Das palmeiras. Ghee. Eu não gosto muito desse negócio de ghee, por isso vou colocar só um pouco. Você pode colocar o que quiser. Isso é importante. Sem cardamomo, não vai ter o sabor necessário. E isso não é um show de culinária, isso é um show de sobrevivência, ok?
Isso não é um show de culinária. Isto é... Se você está estancado com um cacho de bananas, como sobreviver? É disso que se trata. Bem, hoje eu estou porque eu tenho um pouco de tempo, eu explorei um pouco da tecnologia e coloquei 2 câmeras funcionando. Você consegue ver? Espero que a outra câmera tenha focado no meu rosto ou simplesmente me cortou em 2, sei lá. Está bom? Sim. Preciso colocar um pouco de cardamomo. Não se trata de como você pode enlouquecer com bananas. Trata-se apenas de uma situação estranha que acontece em sua vida, em que você está com fome e está estancado com um cacho de bananas. Aqui está. E espero que tenha algum... Ah, esse é um pequeno problema que eu tenho. Não guardar as coisas de volta no lugar. Difícil de encontrar. Eu tenho viajado nos últimos 39 anos sem... Eu vou ser generoso com o mel porque provavelmente até o fim da tarde esta será a única refeição que eu vou fazer. Porque eu não vou comer fora. Tudo está incluído. Isso é um problema? Tirar o mel da colher? Só tem um truque. É a única coisa que funciona. Há muito tempo que uso mel de muitas maneiras diferentes. A única maneira de tirar o mel da... Felizmente, muito felizmente. Bem, a coalhada ou o iogurte não está no seu melhor estado, ficou um pouco azedo, mas ainda pode ser usado. Foi por isso que acrescentei mais mel. Felizmente, todos esses são truques indianos. Eu vivi sozinho assim nas fazendas, onde meu único alimento era amendoim ou coco. Então, amendoim ou coco, se você tiver um coco fresco, intacto, bem, você tem comida embalada por 1 mês, 2 meses, até 3 meses, se quiser. Teve uma época em que eu passei meses a fio assim, com apenas amendoins deixados de molho e banana. E banana era comida de homem pobre e eu sobrevivi disso por um bom tempo, porque você podia pendurar um cacho de bananas e simplesmente levar a vida com isso. Do contrário, eu sempre tinha cocos inteiros. E quando você ficar com muita fome, nada mais para comer, beba água e coma a polpa. Ele o manterá nutrido. Ele me manteve vivo e bem por muito tempo. Você tem que concordar com isso. Hoje, o Panchamritam está se tornando um pouco luxuoso, porque, como eu disse, provavelmente, não provavelmente, muito provavelmente, esta será a única refeição do dia até o fim da tarde, e eu tenho que dirigir.
Talvez eu faça uma caminhada lá fora. E agora isto. Isso são apenas algumas passas. Veja, todas essas coisas são boas, frutas secas e essas coisas. Porque elas sobrevivem sem refrigeração e você sobrevive sem passar fome. São coisas boas. Elas colocam energia suficiente de volta em você de uma forma ou de outra. Então, normalmente, são 5 ingredientes, mas acho que eu coloquei mais. Banana, coco, mel, açúcar de palma ou açúcar mascavo, ghee, um pouco de coalhada. Eu espero que as coisas não fiquem azedas para mim, porque ela não estava em um bom... A coalhada não foi bem conservada. Por isso eu coloquei só um pouco. E aqui, eu tenho até algumas castanhas de caju. Corte-as um pouquinho para que não se destaquem como os loucos no mundo. Não, eu não estou sendo muito gentil, mas o que fazer? Estou morrendo de fome. Quando um homem está com fome, normalmente ele fica com raiva. Mas eu não estou com raiva. Estou com fome, então você deve me permitir um pouco de maldade. Portanto, eu passei muito tempo com loucos e castanhas em todos os lugares. Então, eu não consigo passar um dia sem castanhas. Por isso, adicionei castanhas de caju. Isso é uma coisa maravilhosa. E, acima de tudo, mesmo a castanha de caju, quando eu caminhava, quando eu fazia as minhas longas caminhadas nos Himalaias sozinho, eram principalmente as castanhas de caju, passas. Você sabe, o copra ou o coco seco, que me mantinha vivo. Eu não os esqueci, sou sempre grato a eles. Então eu sempre os levo comigo, onde quer que eu esteja, essas coisas não faltam. Porque a minha vida tem sido de tal forma que nem sempre refeições adequadas aparecem no meu caminho. Exceto, eu tenho me alimentado bem durante esta pandemia, porque eu estava em casa, na Índia ou aqui. No entanto, mais uma vez o desejo de viajar, mais uma vez a luxúria nômade me trouxe de volta a este pequeno trailer. Não, é simplesmente muito trabalho a ser feito. A única maneira para não ficarmos infectados em hotéis e outros lugares é estar em um trailer, uma casa móvel. Algumas pessoas acham que um trailer é um luxo. Não, muito trabalho, todos os dias. Quando sua casa está se movendo, haverá muito trabalho. Aqui está o meu café da manhã e hoje eu estou em alta tecnologia, porque estou usando 2 câmeras ao mesmo tempo. Você consegue fazer melhor do que isso? Você gostou do meu café da manhã? Desculpa, isso é tudo que tenho hoje e você está muito longe. A realização espiritual não é uma conquista, não é um feito. É apenas realização espiritual, isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é, todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local da sua experiência é dentro de você. Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar isto aqui, você está tentando consertar tudo à sua volta. Foi um prazer ouvir você, inacreditável. Mas a minha pergunta é, o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza? Para falar bem a verdade, sendo muito franca, pouquíssimas pessoas, sabe, são como você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso antes. Portanto,
O que faz você ser tão seguro de si e tão sincero, honesto, verdadeiro, com essa clareza de expressão? O problema com o ser humano neste exato momento é esse. Nós criamos um mundo, criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados, ou que a criação está errada, ou a fonte da criação ou o Criador estão errados, e você vai consertar isso. Isso é uma ideia distorcida. Em vez de prestar atenção na vida, estamos criando filosofias e mais filosofias. Filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar. Se você quiser conhecer a vida, você deve prestar atenção na vida, não é? Agora, você concorda comigo, senhora, que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta? Você concorda comigo? Você é médica? Sim. Sim. Então, isto aqui é uma máquina muito complexa, isto aqui é o supercomputador, certo? Eu lhe pergunto, você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário? Se você entendesse como isto aqui funciona, você saberia como usá-lo, mesmo se você pegar algo simples como um celular. Quanto mais você sabe sobre ele, melhor você vai utilizá-lo, não é mesmo? Você certamente, vindo da Índia, você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual, de autorrealização. Vou colocar em termos muito simples. O que autorrealização significa é... Antes de tudo, o que a palavra realização espiritual significa? Realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual. Isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. Isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira. Só agora você viu isso. Você não inventou algo novo. Você não escalou uma montanha. Não, você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui. Você se deu conta disso. Então, realização espiritual significa, você se deu conta do quão tolo você foi, tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido. Então, existem várias formas, claro, a maioria de vocês sendo de origem indiana, eu não li isso. Preciso admitir que nunca li o Gita, pois isso nunca me ocorreu. Desculpem. Sei que isso é um choque, mas... Você sabe, vivendo na Índia, essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e... A gente sabe muitas partes dele, mas nunca o estudei em nenhum sentido. Então, em dado momento... Quando Arjuna perguntou qual é a natureza dessa verdade de que você está falando, onde ela está? E Krishna riu e disse, a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz. Agora há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz. Por favor, tente fazer isso por 2 minutos, você vai ficar com dor de cabeça. Você não se iluminará. O que ele quis dizer é a coisa mais óbvia. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é que todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local de sua experiência é dentro de você. O local fundamental de sua experiência é dentro de você, mas todos os instrumentos de percepção estão voltados para o exterior. Então, como devo fazer isso? Você deve entender que qualquer coisa além da sobrevivência, se tiver que entrar na sua vida, algum esforço é necessário. Digamos que, quando criança,
Você foi deixado numa floresta sem nenhum contato humano. Se algo comestível aparecesse na sua frente, você tentaria primeiro com a sua orelha, depois com as suas narinas e por acaso acharia sua boca? Seria assim? Você simplesmente saberia onde colocar, não é? Então, o que estou dizendo é que tudo que é necessário para a sobrevivência já veio com você. Você nasce com isso. Os 5 sentidos cuidam disso. Mas se você quiser conhecer algo mais, você deve se esforçar. Por exemplo, você se lembra de quando tinha 3, 4 ou 5 anos de idade e teve que aprender a escrever, e aquela droga de A, como era complicado. E ainda por cima havia 2 tipos. Você teve que escrever 100 vezes para entender, não é? Mas hoje, de olhos fechados, você consegue escrever. Se esse esforço não tivesse sido feito, hoje você saberia escrever? Hoje você conheceria a língua? Então, qualquer coisa além da sobrevivência precisa de esforço. Sem o esforço necessário não vai acontecer. Existem formas de perceber a interioridade de quem você é, mas infelizmente não houve esforço. Agora, nós fizemos essa tecnologia tão simples, quase como a ciência física. A mais B é igual a isso, ou com 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio, surgirá água. Se um grande cientista juntar isso, surgirá água. Um idiota junta isso, surgirá água. Então fizemos todo o Yoga Sutras assim, para que, se você fizer isso, isso e isso acontecerá com você. Simples assim, e tudo o que peço geralmente das pessoas é cerca de 30 a 32 horas de tempo concentrado para desenvolver um instrumento com o qual possam se voltar para dentro. 30 horas é muito. Estou dizendo, se você não consegue dedicar nem um pouco de tempo para saber o que é isto aqui, isso significa que sua existência deve ser mesmo sem valor? Se isto aqui vale a pena, você deve prestar atenção a isto aqui, não é? Se você quer conhecer a vida. Isto aqui é vida, não é? Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Mas nenhuma atenção lhe foi dada. A sua ideia de consertar a vida é consertar todo tipo de coisa. Isso aconteceu um dia. Shankaran Pillai estava indo para casa. Não, eu não terminei. Shankaran Pillai estava indo para casa. São 7:30 da noite. As regras em casa, as regras da esposa dele são, às 8 horas ele deve estar em casa. São apenas 7:30, ele pensa que ainda tem tempo. Vou apenas tomar uma rapidinho e ir. Ele entrou num bar local. Ele tomou uma bebida rápida e uma bebida rápida e outra e outra e outra. Então olhou as horas. Eram 2 horas da manhã. Você sabe, pessoas que bebem são como yogis, elas se tornam atemporais. Existe uma certa correlação. Já estava tarde e ele desceu da banqueta do bar e tentou andar. É um mundo tão injusto. Um homem tem que andar sobre um planeta redondo e, como se isso não fosse suficiente, ele gira. Você percebe que o planeta é redondo e está girando apenas quando tomou alguns goles a mais ou quando tem umas gotas a menos entre seus 2 ouvidos. Ou você está bêbado ou está com vertigem. Aí você percebe que o planeta é redondo e está girando. Caso contrário, você pensa que ele é plano e vai em frente numa boa. Então, com grande dificuldade, ele foi andando torto, tentando encontrar o caminho de casa. Passando por um jardim, ele tropeçou e caiu de cara numa roseira. Seu rosto ficou todo machucado. Mas, de alguma forma, ele conseguiu chegar em casa. E você sabe, os buracos da fechadura são muito pequenos. Ele levou 20 minutos para encontrá-lo. Então, conseguiu subir para o quarto. E aí ele entrou no banheiro e se viu no espelho. Seu rosto estava um desastre. Então, ele abriu o armário de remédios, pegou medicamentos curativos, band-aids,
se ajeitou e lentamente se arrastou até a cama. Por sorte, a esposa tem um sono pesado. Ele dormiu. Às 8 da manhã, a esposa pegou um balde de água fria e jogou nele. Ele acordou ensopado e disse: "Por que você fez isso? Hoje é domingo." Ela disse: "Seu idiota, de novo bebendo." Ele disse: "Querida, 6 meses atrás eu lhe prometi e desde então não bebi uma gota sequer." Ela o pegou pela camisa e o levou até o banheiro e mostrou. Os curativos estavam no espelho. Por quê? Porque as pessoas perderam a clareza. As pessoas perderam a clareza apenas por conta disso, que se tem qualquer sofrimento neste aqui, elas acreditam que aquele ali deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Rezar todo dia pela manhã significa o quê? Você está tentando consertar Deus? Sim. Você está tentando consertar Deus, não é? Então, dia após dia, para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar este aqui, você está tentando consertar tudo ao seu redor. Não tenho dúvidas de que você ficará confuso. Nós consertamos suficientemente o mundo, pelo menos nesta parte do mundo. Se você consertar mais, não haverá mais planeta. Mas as pessoas estão explodindo de êxtase? Não. Então, a clareza se perdeu apenas por conta disso. Se você entender, se a vida realmente precisa se tornar bonita para você, este aqui deve ser consertado. Se você entender apenas isso, a clareza surgirá dentro de você. As profissões como as conhecemos hoje se tornarão inúteis. Assim, muitos de vocês ficarão fora da sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer. Você deve se equipar com algo para além do seu intelecto. Somente assim você será relevante. Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Então, no mundo tecnológico atual, sabemos que a inteligência artificial e a robótica estão assumindo o controle. Essas são as tecnologias de ponta. Então, qual é a sua opinião sobre a interação de tais tecnologias com a interseção de tais tecnologias com práticas antigas, tais como meditações e yoga? Você tem certeza de que eu sou real? Porque no último 1 ano e meio, eles me convidaram para falar em todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial do mundo. Fiquei simplesmente surpreso porque me chamaram para vir e falar sobre inteligência artificial, porque não sou um especialista na área, nem sou uma inteligência artificial. Então perguntei numa das conferências, isso foi em São Petersburgo, eu disse: por que vocês estão me convidando para todas essas conferências de inteligência artificial? Eu sou uma inteligência natural, não uma inteligência artificial. Eles disseram: o problema é, o que nós iremos fazer? Vamos perder nossos empregos? São todos professores das grandes universidades, no MIT e em Harvard, nesses tipos de lugares, e eles me perguntam o que nós vamos fazer nos próximos 10 anos, porque tudo o que sabemos, tudo o que era sagrado até agora, de repente, vai estar lá num pequeno dispositivo. Você deve compreender isso. Inteligência artificial quer dizer um acúmulo de informações, a sua análise e a sua projeção da maneira que você quiser num dado momento. Isso não será mais considerado como algo valioso da faculdade humana?
Porque um simples dispositivo fará isso muito melhor do que qualquer ser humano? A moça do Google já parece mais esperta do que qualquer um de vocês, não é mesmo? Ela parece mais esperta que eu, tudo bem, eu não tenho estudo, mas vocês, pessoal, ela parece mais esperta do que qualquer um de nós ou não? Qualquer coisa que você pedir sem mesmo piscar, ela nos diz. Portanto, está indo para aquele lugar onde tudo que você faz intelectualmente vai parecer estúpido ou sem sentido. Isto me aconteceu quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, eu acho. 13 ou 14, 13 anos, eu acho. Pela primeira vez, eu vi uma calculadora quadrada, essa calculadora Panasonic, sabe? Naquela época eram 100, 110 rúpias, muito caras. Hoje você toma um café por mais do que isso? Mas Panasonic de 110 rúpias, a Sony era 125, então compramos a mais barata, a Panasonic de 110 rúpias. Eles me mostraram isto, eu nunca comprei. Alguém trouxe uma e eles me mostraram. Resultados? Então, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: por que diabos estou desperdiçando minha vida nas aulas de matemática? Eu disse: tudo que preciso é disso, então eu não teria que ir à aula de matemática? Qualquer pergunta que você fizer, uma coisa de 100 rúpias pode lhe dizer: para que esta tortura por 10 anos, passando por esta aritmética e matemática e todo tipo de coisa? Pode até mesmo fazer sin, teta, cos, teta, qualquer bobagem que você queira. Então eu apenas pensei, devemos fazer uma grande máquina que faça toda essa porcaria para que eu não tenha que ir à escola? Finalmente, o sonho está se tornando realidade. Nos próximos 10, 15 anos, a educação como você a conhece, as profissões como você as conhece hoje se tornarão inúteis, porque agora eles criaram estas máquinas. Então, uma vez que isso aconteça, muitas coisas que estamos gastando anos para aprender não terão sentido. Eles estão projetando algo que, se um cliente vier e disser que tipo de casa eu quero, qual é a minha estética, qual é a minha cultura, o que eu gosto, como deve ser e qual é o meu orçamento, uma máquina projeta uma casa completa, 10 alternativas diferentes para o que você deseja, incluindo pinturas penduradas na parede, os móveis, as obras. Agora eles estão dizendo que em mais 5 ou 7 anos, eles estão dizendo que poderão até imprimir a casa e construí-la. Então, imagine os caras do design. Quantos de vocês estarão fora de sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer? Todos vocês devem se preparar para isso agora. Você deve ser capaz de fazer algo para além de seu intelecto. O ser humano tem muitas camadas de inteligência. O intelecto é apenas uma pequena parte dela. Neste momento, nosso sistema educacional é completamente dedicado ao desenvolvimento intelectual do ser humano e pensamos que essa é a maneira mais grandiosa de se viver? Não, não é. Podemos explorar isso se tivermos tempo. Mas, do jeito iógico de ver as coisas, olhamos a inteligência humana como 16 partes. Se você explorar outras dimensões da inteligência, só então você será relevante quando tudo é intelectual. Intelectual significa que seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, sim ou não? Alô? Seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, não é mesmo? Agora, qualquer que seja a assimilação de dados, a análise e execução dessa análise, uma máquina fará melhor do que você. Um ser humano pode sempre cometer erros, pode sempre falsificar informações, mas uma máquina cirúrgica, ela simplesmente fará essas coisas. Então, tudo que você puder fazer intelectualmente não terá sentido dentro de 10 a 15 anos. Portanto, você deve estar equipado com algo além de seu intelecto. Quando digo além de seu intelecto, há muitas maneiras de olhar para isso. Darei um exemplo simples. Simples porque, se entrarmos em exemplos mais sofisticados, teremos que explorar a fundo. Hoje não temos esse tempo. Por exemplo, o que você comeu no almoço? Miojo. Você está comendo miojo?
Alguém poderia cuidar da alimentação dele? Ele está comendo miojo? Ok. Mesmo que você coma macarrão, ele não se parece com um macarrão, não se sente como um, nada. Mas esse macarrão que ele come, dentro de 3, 4 horas, esse miojo se tornou um ser humano? Não é mesmo? Sim, é parte de mim. Tornou-se parte do sistema? Então você está fabricando uma máquina tão complexa com macarrão miojo? Isso é como uma impressora 3D? Você coloca macarrão miojo dentro dela. Não, eu não sou feito de macarrão miojo, certo? Eu como melhor do que isso. Mas você coloca chapati nisto, isto se torna um corpo humano? Esta é a máquina mais sofisticada do planeta? Você está fabricando isto com qualquer comida que você coma? E a comida que você come é apenas o solo que você pisa? Sim ou não? E ele se levanta. Não é uma impressora 3D? Alô? Essa inteligência existe dentro de você ou não? Nem mesmo em seu cérebro, nas suas tripas? Ela existe. Ela existe? Então, se você apenas encontrou acesso consciente a esta dimensão da inteligência, você viverá magicamente, não é mesmo? Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Você ficará muito contente, porque se todo o trabalho braçal for feito por máquinas, que mundo maravilhoso! Estou ansioso por isso. Você não morre em um dia. Você morre lentamente. Até a saída do Udhana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Suas roupas íntimas, elas devem ser queimadas. Senão, caso contrário, ele se torna uma habitação para vários tipos de forças. Namaskaram, Sadhguru. Depois que meu pai faleceu, eu ainda mantenho muitas de suas roupas. Mas eu sei que em algumas tradições você não deve guardar as roupas do falecido. Como isso deveria ser tratado? Quando você nasceu? Quando é o seu aniversário, Jim? 1º de agosto. 1º de agosto? Está perto. Você não nasceu em um dia, embora tenha um aniversário fixo. Levaram de 9 a 9 meses e meio para você nascer, não foi? Da mesma maneira, quando você não morre em um dia. Você morre lentamente. Se alguém é declarado clinicamente morto, ele ainda não morreu totalmente. Acho que já falamos sobre isso. Os 5 pranas, eles começam a se retirar lentamente em etapas. A energia da vida física, que geralmente é chamada de prana ou prana, tem 5 manifestações básicas. Existem 10, mas isso vai complicar. As 5 manifestações básicas, elas são chamadas de samana, prana, udhana, apana e vyana. Digamos que se um médico estiver observando e declarar essa pessoa em um determinado momento que agora ela está morta. Nos próximos 21 a 24 minutos, o samana começará a sair. Isso significa que o samana é responsável por manter a temperatura do corpo. A primeira coisa que começa a acontecer é o corpo começa a ficar frio. A maneira tradicional de examinar se alguém está morto ou vivo é tocar seu nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Eles não examinavam os olhos e outras coisas, eles apenas examinavam o nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Então o samana sai do corpo naquele momento. Por volta de 48 a 64 minutos, sai o prana. Depois disso, entre 6 e 12 horas, o udhana sai.
Até a saída do Udana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Mas uma vez que o Udana saiu, existe uma mínima chance, mas isso é uma chance impraticável. Tirando isso, é impossível reanimar o corpo, uma vez que o Udana tenha saído. Depois é o Apana, por volta de 8 a 18 horas, ele sai. O Vyana, que é a natureza conservadora do prana, começará a sair bem depois disso. Ele pode continuar saindo até 11 a 14 dias, se for uma morte normal. Aconteceu um dia, Shankaran Pillai estava vasculhando o armário e depois de algum tempo, a esposa veio e perguntou: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Não, nada, eu não estou fazendo nada, nada." A esposa disse: "Por que você está dizendo nada, nada? Estou de olho em você. Faz meia hora. Você está lendo nossa certidão de casamento? Qual é o problema?" Shankaran Pillai disse: "Eu estava procurando a data de vencimento." Então, embora possa haver uma data de vencimento para a própria morte, não se morre em um dia. É um processo lento. De fato, isso está acontecendo agora mesmo, lentamente. Ao fazer yoga, você pode estar levantando barreiras no caminho da morte, mas não bloqueando. Sim, você está fazendo yoga diariamente, colocando algumas barreiras e diminuindo a velocidade, mas sem bloquear. Então, hoje você sabe que de suas velhas roupas nós podemos tirar seu DNA. Depois que você morrer, depois de 100 anos, nós podemos te clonar. Sim? Sim ou não? Você sabia? Portanto, quem você é, pelo menos a fisicalidade de quem você é, pode ser tirada de suas roupas e nós podemos refazer você, pelo menos alguém que se pareça com você. Podemos criar o corpo. Portanto, você ainda está lá, espalhado por todo lado. Quando os yogis morrem, eles mesmos queimam a cabana em que estão vivendo. Existe uma maneira de fazer isso? Não vou lhe dizer como, porque não quero que você incendeie os alojamentos daqui. Então eles sempre põem fogo na cabana em que estão vivendo, porque não querem que nenhuma molécula de DNA fique por aí e viva, porque, de alguma forma, seu corpo físico ainda fica por aí. Se eles podem recriar seu corpo a partir disso, obviamente ele fica vagando por aí, não é mesmo? Portanto, tudo o que eu tenha tocado, você vai querer queimar, tudo tem que ser limpado. É por causa disso, essa é a principal razão que leva as pessoas a quererem manter seus bens físicos ao mínimo no caminho espiritual. Se você entrar no quarto de um sannyasi, você verá que haverá 3 pares de roupas bem dobradas e guardadas, apenas uma coisa para beber água, um prato para comer e apenas um único lençol para dormir, e pronto. Nenhum item extra, porque ele não quer tocar em muitas coisas no mundo, ele quer manter o mínimo possível, porque ele sabe que se ele espalhar seu corpo por todo lugar, reuni-lo e ir embora será muito difícil. É por isso que ele não forma nenhuma relação física de qualquer tipo, porque ele entende que, se ele deixar seu corpo por toda parte, quando chegar o momento de recolher, será extremamente difícil. As pessoas que são parte do seu corpo não estão dispostas a ir com você quando você quiser ir. Elas não irão.
Todas elas vão dizer eu te amo, mas elas não irão. Então, quando alguém morre, dependendo de quem ele é, estas coisas devem ser tratadas de acordo. No mundo de hoje, quando as pessoas já reuniram roupas suficientes para 3 vidas, calçados suficientes para 10 vidas, queimar tudo isso seria puro desperdício. E de qualquer forma, seu modo de existência e a maneira como morrem é tal que, invariavelmente, elas terão que encontrar raízes nesta terra mais uma vez. Não adianta queimar tudo isso. Pelo menos aquelas peças que estão muito próximas, intimamente envolvidas com o corpo, como suas roupas íntimas e outras peças, devem ser queimadas. Devem ser queimadas. Pois, caso contrário, aquele ser não irá partir facilmente. Ele não saberá, ele não tem o discernimento para entender se deve estar aqui ou lá. Ele não consegue tomar nenhuma decisão. Não há capacidade para tomada de decisão porque não há discernimento. Uma vez que o corpo se foi, a mente discricionária se foi. Portanto, não há decisão apenas por tendência. Existem muitas coisas aqui que pertencem ao corpo, que ficam por aí, particularmente nos primeiros dias. Portanto, em sua casa, se houver muitas roupas usadas, que é o problema com o mundo ocidental novamente, por causa do tipo de roupa e da estrutura da sociedade, as coisas são de uma maneira que você pode estar usando um casaco por 6 meses e ele talvez não seja lavado, sim? Você usa ele e pendura, porque é um país frio, e você talvez não transpire tanto, você usa e pendura lá. Isso não é possível na Índia. Se você usa algo, ele tem que ser lavado agora. A natureza das roupas, a atmosfera e as estruturas sociais são de tal forma, mas isso está mudando novamente lá também, porque a maioria das pessoas está usando roupas feitas na China e não mais as que são feitas na Índia. Então, o tipo de roupa que eles estão usando, naturalmente eles a usam e a penduram, eles não a usam e lavam. Todas essas coisas foram cuidadas, todos os aspectos foram tratados, mas estamos os perdendo em grande escala. Porque essas roupas são usadas repetidamente e penduradas. Na verdade, você pode experimentar. Bem, hoje os cães estão aí. Se você trouxer um cachorro da polícia, se você colocar 1000 jaquetas aqui e pedir para que ele aponte qual é a jaqueta do Jim, ele simplesmente irá apontar. Sim? Não Deus, apenas um cão. Então, obviamente, quem você é está pendurado no casaco, na jaqueta, de muitas maneiras, não é mesmo? Até mesmo um cão pode ver isso. Então, uma vez que acontece dessa forma, quando uma pessoa parte e seu corpo fica ainda por aí em diversas formas, ela se torna uma habitação para vários tipos de forças. Não apenas pelas energias dessa pessoa que ficam por aí, mas por vários outros tipos de forças. Sua jaqueta é um corpo desocupado, de certa forma, o que não é uma boa maneira de deixá-la. Portanto, ou eles a lavam imediatamente. Na Índia, se forem roupas caras, eles irão lavar todas as roupas. Nos primeiros 10 dias ou 11 dias, eles lavarão todas as roupas e distribuirão em muitos lugares, nunca para um único lugar. Você não pega todas as suas roupas e as entrega para uma família. Você se certifica de que o casaco vai para aqui, as calças vão para lá, isso vai para ali, isso vai para lá, de modo que fiquem muito bem espalhadas para ter algum significado. A presença significativa não existirá mais. Caso contrário, todas as coisas que estão intimamente relacionadas ao corpo, basta queimar. Uma dessas coisas deve ser feita, ou você deve doá-las por todos os 50 estados, para que o velho não fique confuso sobre para onde ir, ou
você deve simplesmente queimá-las? Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para as gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens. Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15, 16 anos. Foi colocado em uso provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição, então os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso. Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana, simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, 1 hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada, sentada, sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito, muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas.
E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso, e existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém, tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos, mas acredito que nos próximos 25 anos provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa. Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios, nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema, todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens, a sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem Ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação. De suas várias formas, Kala ou Mahakala é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz. Enquanto Mahakala, ele é o Senhor do tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o destruidor do tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas um movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra, isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol, isso é um ano. Tudo o que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo que é físico é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo que é físico é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo. Enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo. Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em Mukti, ou em libertação absoluta. Então aqueles que aspiram por Mukti, aqueles que buscam libertação absoluta,
Para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva, e Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então Shiva disse, isso não é possível. Tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então Shukracharya disse, me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer, dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, o mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya o mantra Sanjivani, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra Sanjivani, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave, Shukracharya apenas os revivia com o mantra Sanjivani. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse, você deu a esse Shukracharya esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então Shiva disse, não há necessidade de matá-lo, eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. Ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu, como um feto. E ele foi contido, e o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios. E foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então Brahma ficou tão satisfeito. E ele pensou, é apenas Mahakala quem pode fazer isso. Que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika. E o mantra Sanjivani tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya, para que ele não pudesse seguir em frente. Tantra significa extrema disciplina. Não é uma promiscuidade desenfreada. Aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo. Este é um tremendo presente que Agastya Muni ofereceu, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele.
Quando você diz Tantra, frequentemente ouve-se falar do termo tântrico e, sabe, existem vários tipos de coisas circulando em torno disso. Você poderia lançar alguma luz sobre o que, essencialmente, teria algo relacionado às artes obscuras ou o quê? A maior parte da existência é arte obscura. A luz é apenas um pequeno acontecimento nesta existência, não é? A maior parte da existência não é escura? Sim. A luz é um acontecimento muito pequeno, um acontecimento muito limitado. Se a luz tiver que surgir, algo tem que queimar. Para ter estas luzes acesas, algo neste planeta está queimando neste momento. Vocês devem compreender isso. Pessoas ecologicamente conscientes. Para ter todos esses pontos de luz, algo está queimando em algum lugar. Nós dizemos que a lâmpada está acesa, ela também está queimando. Mas alguma outra coisa está queimando para mantê-la acesa, não é? É assim que a luz é gerada, seja a lâmpada ou o sol. Algo está queimando. Tudo que queima está destinado a acabar um dia. Sim? Então é por isso que dizemos, se você está queimando de forma irresponsável, nós dizemos que você está queimando a vela pelas duas pontas. Porque compreendemos que se a luz tiver que surgir, algo precisa queimar. Então, se você estiver queimando para gerar luz, é melhor controlar a luz e mantê-la no mínimo. Do contrário, as coisas queimarão em muito pouco tempo. Portanto, a luz é um acontecimento muito limitado. O cosmo todo é uma arte obscura, não? Portanto, existem muitas artes obscuras que alguém pode praticar, não necessariamente negativas para a vida. As artes obscuras não são necessariamente negativas para a vida. Quando dizemos ocultismo, por que você ouviu falar de algum ocultista qualquer que está tentando destruir a vida de alguém, causando doenças, causando morte? Por causa disso, você acha que o ocultismo é sempre uma coisa negativa? Porque socialmente você está exposto apenas a este tipo de pessoas? Mas o ocultismo também é da mais alta ordem. Shiva é um ocultista. Todo guru é um ocultista, ok? Agora mesmo eu iniciei você em Shambhavi, isto é ocultismo. Do contrário, como isso funcionaria? Ocultismo significa uma certa capacidade, é uma certa tecnologia. Agora mesmo posso pegar meu celular e falar com alguém em outra parte do mundo? Isso é uma tecnologia? Suponha que sem o celular, agora mesmo se eu falasse com alguém nos Estados Unidos simplesmente assim, isto seria ocultismo? Portanto, tecnologia não é muito diferente de ocultismo. Você está usando diferentes tipos de materiais, mas na verdade é a mesma coisa. Quando a tecnologia moderna não existia, o ocultismo era extremamente relevante, mas hoje a relevância do ocultismo está desaparecendo à medida que a tecnologia moderna progride. Veja, agora você veio de Mumbai, Bombaim, Mumbai. Estou colocando isso de forma correta na sua cabeça para que você não se meta em problemas? Suponha que 1000 anos atrás, você ouviu falar de Sadhguru em Coimbatore, mas seu coração está ansiando, você quer ir? Mas de Mumbai a Coimbatore, caminhar e chegar, não é uma jornada simples. Se você se aventurar, você não sabe se voltará novamente a Mumbai ou não. Você não sabe o que esperar no caminho, pode ser que você nunca chegue. Então, você se senta em Mumbai e... Sadhguru, por favor, venha ao meu encontro. Eu não posso ir? Por favor. Agora, se eu desejasse fazer algo ao Atul, que está em Mumbai e impossibilitado de vir a Coimbatore, então, talvez eu quisesse iniciá-lo em Shambhavi, em Mumbai. Mas a mente de Atul vagueia por todo lado. Ele se senta e começa a sentir alguma coisa, depois ele pensa, talvez eu esteja apenas imaginando besteiras. A esposa dele lhe diz, você está ficando louco, cara? Alguém que você não viu está fazendo algo a você? Cala a boca e volte ao trabalho. Ele está começando a sentir algo, mas sua lógica, sua razão, a família, lhe diz, não seja estúpido. Então, o que Sadhguru fará é...
pegar uma flor de jasmim do sul da Índia que não pode crescer em Mumbai, e Atul está sentado desta maneira e ela cai em sua mão. Agora ele se sentará, pronto para Shambhavi, para ser iniciado, porque uma flor de jasmim lhe foi enviada. Mas hoje, eu prefiro lhe fazer um telefonema e dizer venha, ou enviar alguém com um folheto e dizer venha e receba aqui, ou se eu quiser enviar-lhe uma flor de jasmim, eu usarei o Sedex. Portanto, a tecnologia moderna está tornando o ocultismo obsoleto, mas quero que você volte e olhe 1000 anos atrás. Apenas veja o imenso valor do ocultismo. Sim. 1000 anos atrás, apenas imagine, você estava em Mumbai e eu ainda estava em Coimbatore, você queria algo de mim. Imagine o valor do ocultismo, não é? Então, hoje o valor diminuiu, de modo que todos os tipos de charlatães estão fazendo todo tipo de bobagem. Ocultismo não precisa necessariamente significar algo negativo. Agora, a palavra inglesa occult não especifica claramente o que eles estão chamando de oculto. Recentemente, alguém me fez uma pergunta no Samyama, eu acho. Parece que algum guru, ele disse que o Tantra é apenas uma maneira de superar o quê? Obsessões? Apenas para superar obsessões? Isso é tolice. Nós precisamos, hoje, infelizmente, redefinir a palavra Tantra, porque ela tem sido distorcida pelas pessoas. Primeiro vamos entender isto. A palavra Tantra significa uma técnica ou uma tecnologia. Mas por que o Tantra que você está ouvindo falar é um rebote da costa americana? Você acha que Tantra significa promiscuidade desenfreada? Não, Tantra significa extrema disciplina. Não é promiscuidade desenfreada, é extrema disciplina. Aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo, da mesma forma que você usaria o seu computador ou uma chave de fenda, da mesma forma você aprende a usar seu corpo e sua mente. É preciso enorme disciplina, não promiscuidade, não rédea solta. Tantra não são coisas... Os livros que escreveram, em grande parte por autores ocidentais, todos os tipos de coisas. Não, os textos tântricos são de disciplina extrema, sem qualquer tipo de rédea solta, porque eles estão falando sobre o corpo. E neste momento, as sociedades modernas, se você diz corpo, eles se prendem apenas aos órgãos reprodutores do corpo e sobre mais nada do corpo. Então, se você diz corpo, eles só estão pensando sobre algumas poucas partes do corpo. Eles esqueceram do cérebro. Por que estão pensando apenas em poucas partes do corpo? Estão pensando sobre a sexualidade e nada além disso? Trata-se de aprender a usar o corpo como um mecanismo fenomenal, e ele é. Se você não sabe como usá-lo, o que você fará aqui? Se você não sabe como usar o seu eu físico e a energia por trás dele, o que você fará? Você não terá impacto sobre coisa alguma. Portanto, isso é Tantra. Tantra significa tecnologia. Tantra significa uma certa capacidade. Não existe guru sem Tantra. Se ele não possui tecnologia, ele não é um guru. Ele só pode ser um santo gentil que abençoará a todos, abençoando a todos, abençoando a todos. Uma bênção não tem poder discriminatório. Agora, se você é um ladrão, se você encontra um santo, você buscaria pela bênção dele, e ele o abençoará para que você possa fazer bem o seu trabalho hoje, porque a bênção dele não tem poder discriminatório, ele não pode ter, porque isso não está sob seu controle. Mesmo as tribos de bandidos, sabe? Os Pindaris e pessoas assim tinham seus próprios deuses e deusas, tinham seus próprios santos. Os seus deuses sempre os guiaram em direção a qual casa saquear hoje.
Muito bem-sucedidos eles foram. Eles exerceram sua profissão por séculos. O banditismo é a profissão deles. Portanto, a menos que você seja apenas um tipo doce e gentil de santo, que somente abençoa, abençoa e abençoa, eu não estou tentando menosprezar isso. Eles são belos à sua própria maneira, mas eles não são de nenhum... Não são para pessoas que cobiçam a iluminação. Eles não são para essas pessoas. Eles são apenas para pessoas que só estão buscando pequenas melhorias em suas vidas. Se você entrar em um armazém de materiais de utilidade doméstica, você pode fazer algumas melhorias na sua vida, não é? Sim ou não? De fato, você pode. Vejo todos os dias na televisão as pessoas dizerem: "Ah, eu acabei de comprar esta cama, minha vida mudou completamente, é incrível." Eu não sabia. Eu não sabia que uma cama ou um travesseiro podiam fazer isso. Eu não sabia disso. Você já viu isso? Minha vida mudou completamente. Portanto, se você entrar num armazém de materiais de utilidade doméstica e sair com algo que não tinha antes, você poderia mudar um pouco a sua vida? Mudança de vida, a expressão mudança de vida, o quanto dela muda, está sujeito a tantas coisas. O que mudou está sujeito a muitas coisas, não está? Suponha que neste momento você está com frio, você não tinha uma jaqueta como eu, e você arranjou uma. Neste momento é uma mudança de vida, não é? Não é mesmo? Então é sobre isso que estamos falando? Se assim for, está bem, bênção e bênção e bênção. Mas se você está falando de crescimento espiritual, alcançar a sua natureza suprema, o que é um guru sem uma capacidade? Você não pode chamá-lo de guru? Então, capacidade significa uma certa habilidade de fazer coisas que as pessoas não podem fazer por elas mesmas. Portanto, se existe, quero que isto fique claro em sua cabeça. Se não houver Tantra, quando eu digo Tantra, se não houver tecnologia, Tantra é apenas uma palavra em sânscrito para tecnologia, não da maneira que você tem sido levado a acreditar. Portanto, se não existir Tantra, não existe Guru realmente. Porque Guru significa que você tem que arregaçar as mangas e... é um trabalho de mecânico. Você tem que consertar coisas. Para consertar coisas, você deve saber o que é o quê. Você deve ter alguma tecnologia em suas mãos. E isso é Tantra. Existe Tantra no Isha? Tem muito. Em toda parte. Vários tipos. Mas a importância do yoga é que isso não é ritualístico. Existem duas dimensões do Tantra. Uma delas é usar material e substâncias externas para fazer coisas, que é ritualística por natureza. O Tantra yógico é de tal forma que você usa apenas o seu corpo físico e o sistema energético. Você não precisa de nenhum outro material. Portanto, estes dois têm sido livremente classificados como caminho da mão direita e caminho da mão esquerda. O caminho da mão esquerda usa material externo, o caminho da mão direita não usa nenhum material, usa somente o próprio corpo. Em grande parte, isto é o Tantra yógico. Em grande parte, é apenas o que fazemos dentro de nós mesmos. Este é um tremendo presente que Agastya Muni ofertou, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele. Nenhum grão de arroz ou de areia está sendo utilizado para realizar qualquer uma das diferentes dimensões do Tantra. Tudo é internalizado dentro do sistema. Este é seu presente para nós. Esta é uma das coisas mais grandiosas. Em termos de mecanismo humano,
Esta é uma das maiores coisas que alguma vez já nos foi oferecida de qualquer fonte. Este é o seu oferecimento?